Olá, meus amores, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Que Deus os abençoe grandemente. Estou eu aqui mais uma vez com vocês. Vamos nos afirmar aqui no conhecimento da palavra, não é mesmo? Cada vez que a gente lê, a gente vai tendo mais segurança daquilo que a gente está aprendendo, não é mesmo? Já estou aqui com a minha Bíblia, espero que você esteja com a sua. Se não tiver com a sua Bíblia aí, só escuta e depois então você pega para ler. Não deixa de ler. É bom que você leia para você ver que tudo que eu estou falando aqui é o que realmente está escrito, tá bom? Que Deus te abençoe. Convida uma pessoa para participar do nosso canal. Seja uma pessoa evangelizadora. Não custa nada você convidar alguém para participar do nosso canal, tá certo? É muito bom que a gente vá desenvolvendo o nosso canal. Se você me ajudar, o canal vai desenvolver. Se não, vai ficar conforme a vontade do Senhor, não é mesmo? Que também depende que o Senhor toque no seu coração para que você queira fazer essa caridade, vamos dizer assim, né? De querer que esse canal cresça até para você mesmo, né? Para todos nós, né? Não só para mim, porque não cabe só a mim, mas cabe a todos vocês dentro desse canal que eu faço aqui esse estudo com muito amor, com muito carinho para vocês, tá bom? Eu sei que são poucas as pessoas que tem alguns inscritos, né? Mas não é lá muita gente, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, que seja você muito bem-vindo, você novo que está chegando e você nova, tá? Meu nome é Elizabeth Guilhermino e eu estou aqui todo sempre trazendo uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra que vai edificar o seu coração, né? Deus está vendo que o que eu trago aqui com grande carinho, com grande amor para vocês, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero ler para vocês o Salmo de número 68, que é um salmo que fala Deus dá a vitória. Deus dá a vitória, tá certo? Deus vai te dar a vitória daquilo que você tanto almeja. Você tem que crer, tem que acreditar, tá certo? Então, você novo está chegando, se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você então compartilha a palavra no final, não custa nada você compartilhar a palavra. Leve a palavra amiga para alguém, é sempre bom levar uma palavra amiga para alguém. Eu quero ler para vocês então o Salmo de número 68. Esse salmo é um salmo de Davi, ele fez esse salmo como se fosse uma canção. Ele fez como se fosse uma canção e ele mesmo regia o coral. Você entende? Como se ele fosse ele, vários discípulos cantando com ele esse salmo. É um salmo longo, eu vou procurar ser bem breve para que a gente tenha o tempo aqui para mim falar quanto ao estudo, né? Quando Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a segunda vinda dele, tá certo? Tá preparado? Podemos começar então? Então pegue a sua Bíblia aí e bota lá no Salmo de número 68. Se você já tiver com ela, tudo bem. Se não, escute, tá bom? E diz assim no primeiro versículo: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria e cantam hinos para o Senhor. Então diz assim, cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, prepare o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegre-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros.
para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como um ouro puro, porque é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Baçã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Está prestando atenção? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Com os seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros, e ele recebeu presentes, até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor no dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é Senhor, o Senhor nosso que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Baçã. Eu o farei voltar da profundeza do mar para que vocês se banhem no sangue deles e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Meu Deus. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás no meio. No meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vêm os líderes de Judá com seus grupos. Em seguida, os líderes de Zebulun e de Naftali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tem usado em nosso favor. Do teu tempo tem Jerusalém, onde os reis trazem oferta a ti. Repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com os seus bezerros, até que elas se curvem e se ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Viram embaixadores do Egito e os etíopes com as mãos levantadas orarão a ti, ó Senhor. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anuncie o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Eita glória! Forte esse salmo, bem grande, né? Mas bem forte. Esse salmo
nas outras Bíblias, ele está um pouco menor, tá? Ele fala aqui, porque eu estou lendo uma Bíblia, eu estou lendo, sabe qual é a Bíblia? Eu estou lendo na Bíblia Sagrada na nova tradução, né? Na linguagem de hoje, que está escrito ali. Mas aqui, né, nessa outra minha Bíblia aqui, esse Salmo de 68, ele é bem menor, tá? Ele é bem menor. É que ali ele vem bem explicando bem, né, bem detalhadamente, né? É menor, mas não muito. Tem 36 versículos, né? E aqui, na outra Bíblia, mostra aqui para mim, sabe quantos versículos? Não, 35. Interessante, né? Mostra 35 versículos. E aqui 38. Bom, mas tudo está falando a mesma coisa, tá certo, gente? Esse salmo é um salmo onde Deus se levanta, né? Onde está falando sobre que ele é o juiz, né? Que ele é o pai e é juiz. Deus se apresenta como pai e defensor de todos nós. É isso que está falando ali naquele salmo. E ele se apresenta principalmente para um povo solitário, aquele povo que está sozinho, uma pessoa, por exemplo, que está sem família, você entende? Então esse salmo fala sobre isso. Mas vamos aqui para o nosso estudo. Você já está pronta aí? Creio que sim, já ouviu aqui quanto ao salmo, né? Glórias ao Senhor damos a Ele, muitos louvores, né? Para exaltar esse Deus maravilhoso que nós temos. Então vamos lá. Aqui no capítulo de número 24 fala assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Presta atenção, vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Israel, né? Quantas guerras lá para fora do país, não é mesmo? Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vós hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu Deus! Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que estiveres na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quer dizer, aconteceu, não desça para pegar nada, fique onde está, você entendeu? E aí diz mais, aqui no versículo de número 23, vou pular só um pouquinho. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui,
ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meu Deus, é preciso ter muita atenção. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ainda tem mais, mas vamos parar por aqui, eu li quase que tudo. Presta atenção, vamos entender aqui o que está falando. Então, não ficará, quando ele diz não ficará aqui pedra sobre pedra, ele está dizendo que após ter proferido essas palavras, né, o Senhor Jesus deixou o templo e ele não retornou mais lá. Cerca de 40 anos depois, sua profecia se cumpriu, que Jerusalém foi invadida por legiões de soldados romanos e foi totalmente incendiada e destruída. Jerusalém foi destruída por umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, mas se colocou de pé de novo. Aí então, ele fala também sobre os falsos cristos, né? Então ele está dizendo que é extremamente interessante o fato de Jesus ter começado o seu discurso profético dizendo que muitos virão no nome dele. Isso aqui é o profeta Mateus falando, tá? Que muitos virão no nome dele. Ele falou isso porque sabe que o espírito que tem agido neste mundo desde a queda do homem no jardim do Éden é o espírito do engano. Você está entendendo isso? Então, o povo de Israel ansiava pela chegada do Messias, pois queria que pois eles criam que ele iria livrar a nação do jugo de Roma, né, daqueles homens, né? E aí vem falando sobre os princípios de dores, né? Que haveria muitos terremotos em vários lugares. E aí fala sobre os princípios de dores, que é quando a mulher, aqui ele está dando só um exemplo, né? O exemplo de quando uma mulher grávida sente a terrível dor, né, das contrações, e ela sabe que está chegando então a sua hora de dar à luz. Da mesma forma que as dores de uma mulher se intensificam à medida que o parto se aproxima, o crescente aumento dos enganos, das guerras, da fome, das pestes e dos terremotos mostra que a humanidade está perto do fim. Estou lendo aqui, ó. Todos esses eventos são apenas alguns sinais que precedem a vinda do Senhor nosso Deus, Senhor Jesus. E aí também fala sobre o esfriamento do amor, né? Então, primeiro fala sobre os falsos profetas, que viriam falsos profetas, né? Que ele fala que eles viriam como lobos, são lobos cruéis em pele de ovelha, cuja intenção não é outra senão satisfazer sua ganância e seus interesses. São muitos profetas, né, que querem são corruptos, né? Aconteceu de várias coisas. E aí também fala sobre o esfriamento do amor. Então fala que toda a lei divina se resume nos 2 grandes mandamentos que falam exatamente sobre o amor de Deus, né? Primeiro, o amor de Deus, que deve estar acima de todas as coisas. Segundo, o amor ao próximo, né? Que nós devemos ter amor ao próximo. Então, gente, veja bem,
Deus, ele quer que todos nós tenhamos, que a gente tenha relações, que a relação um com o outro seja uma coisa de carinho, de solidariedade, de respeito, né? Ele quer que entre o homem e o semelhante, que somos um semelhante ao outro, né? Nós somos semelhança do Senhor, mas somos semelhantes um ao outro, né? Ele quer que isso se harmonize, né? Que isso é importante para a humanidade. Mas o ligamento do homem, do ser humano com Deus é muito além, muito mais importante ainda, você entende? Assim como ele quer o ligamento da gente, né? Um ser solidário com o outro, ele quer essa comunhão, que a gente tem essa comunhão que é de grande importância, né, com Ele, com Deus nosso Senhor. Por isso, que se deve se compreender que o ódio, né, o ódio gratuito que muitos têm, às vezes, um pelo outro aí, tem pelo seu semelhante, né, pelo outro, pelo seu próximo, se iguala aos pecados capitais, né, aos pecados que ambos cometem, né, que são terríveis aos olhos de Deus, né? Todo mundo sabe quais são os pecados que a gente já vem falando aqui, né? Todos os pecados. Então nós podemos, devemos, né? Devemos tentar consertar os nossos erros. Devemos consertar, né, os nossos erros, pelo menos tentar consertar os nossos erros, mas não a gente querer consertar os erros do passado, da nossa parentela, vamos dizer assim, né, dos antepassados. Nós devemos buscar o amor de Deus, né, devemos buscar o amor de Deus, porque o amor dele é um amor verdadeiro, é um amor justo, né? É um amor que evita muitos conflitos, muitas confusões, você entende? Então, a melhor forma de a gente corrigir, de a gente se corrigir, né? Corrigirmos isso, né? Corrigir essa forma de ser pessoas briguentas, que tem muita gente briguenta. Então, a melhor forma é o amor. O amor é simplesmente o amor. O amor é simples, ele é o amor. Simplesmente o amor ao próximo. É simplesmente o gostar, buscar. Você entende? É gostar, buscar ter harmonia, procurar viver em paz um com os outros, procurar um ajudar o outro, você entende? Então, esse capítulo vem mais falando sobre isso, né? Vem falando sobre o princípio das dores, o que acontece se as pessoas não cumprirem, né? A humanidade não cumprir o que tem que ser feito, haverá muita vergonha, muitas coisas acontecerão. Vocês estão vendo aí a guerra lá em Israel, né? As coisas que vêm acontecendo. Então, Deus, ele quer que a gente se fortaleça nele. Nós não podemos nos fragilizar, você entende? Não podemos nos fragilizar. Então, quem estiver sobre o telhado, quando ele fala quem estiver sobre o telhado, aquele que está temente a ele, aquele que está buscando, aquele que se agrada de estar na presença do Pai, ele enviará os anjos, né, no tempo oportuno, na segunda vinda dele, para levar essas pessoas que são justas. E quanto aos outros, né, a profecia diz que se cumprirá com muitas tribulações, né? Não sei, isso aí tô falando, tá? Se cumprirá com muitas tribulações por causa do anticristo. Você entende? Por causa do anticristo. E aí o mundo sofrerá muitas consequências. Então é preciso que a gente busque a esse Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, a gente deve buscar estar na presença do Pai, se humilhar, né, se arrepender e tudo quanto mais que vocês sabem que é bom.
louvar ao Senhor, exaltar o santo nome dele, tá certo? Para satisfazer a vontade do Senhor, porque ele é o domínio sobre todos nós, sobre todas as coisas. E muitas coisas ele deixa acontecer para que nós possamos ver que a vinda dele está próxima. Você entende? Então está havendo muitos sinais e nós devemos nos atentar para isso. É uma advertência de Deus que ele já vem falando Deus já vem falando desde o outro capítulo, né? Sobre a advertência do Senhor para com a gente, né? Então, ele vem falando sobre isso, né? E também ele fala aqui, ó, ele vem falando aqui no versículo 20, fuja no inverno ou no sábado. Ele diz assim, o Senhor Jesus mandou orar para que a fuga de Jerusalém não acontecesse nessas circunstâncias. Então ele quer a nossa oração, a nossa dedicação, o nosso amor para com ele, você entende? E aí ele diz assim, que afinal o frio era muito intenso no inverno e que dificultava qualquer tentativa de fuga. Sabe que é o que ele está explicando, né? Que haverá muito sofrimento, que vai ser tudo tão de repente que não vai dar tempo de fazer nada, né? Aqui é para a gente refletir quanto às coisas do passado, você entende? Precisamos nos atentar para isso. Por isso ele disse que haverá grande aflição, haverá muita aflição. Porque para Jesus, quando ele afirma que a aflição virá para muitos, né? Será tão grande como nunca houve igual quanto daquela época, né? Agora para os nossos dias, naquela época nunca houve igual, você entende? Então vai se cumprir o que os profetas falam acerca do juízo final, acerca do juízo de Deus sobre o pecado, sobre a persistência humana, né? Que o povo insiste em pecar. Então é bom salientar que essas calamidades atingirão somente os que não fizerem parte do arrebatamento da igreja. Só atingirá somente aqueles que não fizerem parte do arrebatamento da igreja, você entende? Então quem quiser, aquele que quer escapar de toda essa tribulação, de todas essas coisas terríveis, de todo o terror que vai acontecer, que está para vir no mundo, então deve se arrepender, se humilhar para Deus, né? E se arrepender dos pecados e entregar sua vida para o Senhor. Aqueles que não são convertidos, se converter. Se converter e entregar a vida com urgência para o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, Rei dos Reis, tá certo? Amanhã eu venho falar com vocês sobre a exortação e a vigilância. Fiquem atentos, né? Isso também faz parte aqui, né? Eu acho até que poderia até falar agora também, só que eu não li, então é bom que eu leia os versículos e aí eu venho falando para vocês quanto a isso. Depois eu vou falar sobre a parábola dos servos, né, dos 2 servos, tá bom? Então, boa noite para vocês. Gente, olha, vocês não reparem assim que eu tô hoje assim de alcinha, porque tá muito calor, não é mesmo? Então, ó, meu cabelinho presinho, procurei vir razoavelmente para não ficar assim, chamar muita a atenção assim pela minha vestimenta, né? Que muitos julgam a pessoa pela vestimenta. Não julguem ninguém pela vestimenta. A roupa não significa nada. O que importa é o seu caráter, o seu modo de agir, né? O seu respeito, né? Você tem que ter respeito, se impor, né? Dar respeito e se impor, né? Para que Deus possa te honrar. Honre ao seu pai, se honre a você mesmo, tenha pudor, né? De se manter de forma simples, mas dentro de uma elegância esportiva, você entende? Sem precisar estar exuberante, aquela coisa toda, tá certo? Mas seja simples, que Deus ama aqueles que são simples, aquele que
que está sempre buscando da melhor forma possível levar a palavra dele. Não importa a sua vestimenta, o seu jeito. O que importa é que você fale o que é real, a verdade, né? Sem mentiras, sem hipocrisias, tá certo? Não seja um fariseu, mas seja um cristão servo do Senhor, abençoado. Seja a própria bênção. Eu sou a própria bênção. Eu sou luz. E você? Pensa nisso, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus quiser, que Deus te abençoe. Tchau. Não esqueça de fazer as orações, tá bom? Já orou hoje? Não, tem que orar. Vá orar. Tira um tempo para o Senhor Jesus, tá? Ele quer ouvir a tua voz. Não esqueça disso. Tchau.